Três assuntos no vídeo de hoje. Em primeiro lugar, está sendo articulado com muita competência e presteza no Congresso Nacional um projeto de lei para perdoar a dívida dos fundos partidários. Será que isso tem cabimento? É claro que não tem, mas vamos explicar direitinho. Segundo assunto, depois daquelas confusões feitas pelo presidente Luiz Inácio da Silva lá na Índia a respeito do Tratado de Roma, se Vladimir Putin poderia ou não vir ao Brasil sem ser preso, o nosso ministro da Justiça, Flávio Dino, está falando em repensar a adesão do Brasil a esse tratado, cujo objetivo nada mais, nada menos é do que punir criminosos de guerra. E finalmente, para encerrar o vídeo, eu vou comentar uma descoberta feita muito importante lá pelos cientistas japoneses. Parece que temos mais um irmãozinho no sistema solar, ou seja, estão prestes a oficializar a descoberta de mais um planeta maior do que a Terra no sistema solar. Meu nome é Eduardo Starosta e esse é o canal Fora de Curva. Bom, para começar o primeiro assunto, eu quero refletir um pouco com cada um de vocês. É muito raro alguma pessoa que não tenha tido, pelo menos em certo momento da sua vida, algum problema, alguma dificuldade em pagar suas contas. Muitas vezes, ou algumas vezes, nem conseguia pagar elas, jogava para o futuro, acabou entrando em questões de restrição do crédito, se endividou, todo aquele inferno que depois também é muito difícil para sair. Mas, muitas vezes, ou por irresponsabilidade, ou também até por decorrências da vida, esse tipo de problema acontece. Mas tem uma coisa, apesar da legislação ser um pouco branda com a punição dos devedores, normalmente as pessoas, para restabelecer a dignidade, têm que se tornar novamente adimplentes ou pagar aquelas dívidas que se formaram por conta daqueles momentos não tão bons financeiramente. Isso aí pode demorar alguns dias, alguns meses, alguns anos, mas os credores costumam ser, estão no seu direito, implacáveis com os devedores. E na política, como é que funciona isso? É um pouquinho diferente. Olha só o que aconteceu no Congresso. Nos últimos 30 anos já ocorreram 3 indultos, ou seja, perdão da dívida dos partidos. E aí veio o Congresso Nacional, acostumado à sua própria benevolência, porque são eles mesmos que votam esses perdões de dívida, e começam a elucubrar sobre novos critérios sobre o tal do fundo partidário, que é um absurdo que eles mesmos criaram. No frigir dos ovos, o que aconteceu? De 2018 para cá, os furos contábeis dos partidos chegou a nada mais, nada menos do que 23 bilhões de reais. Isso é grana pra dedéu, gente. Vamos dizer 23 bilhões, é aquela coisa, será que essa grana toda entra numa sala, entra no quarto ou em quantas malas? É difícil de mensurar nessa maneira. Mas vamos pensar o seguinte, 23 bilhões de reais dividido pela população brasileira dá R$ 113,30 para cada um. Você pessoalmente estaria disposto a tirar do seu bolso esses R$ 113 e alguns centavos, dar lá para o Parlamento Nacional para eles quitarem suas dívidas? Ou vamos pensar um pouco mais amplamente, esse dinheiro da sua família em média, uma família brasileira em média 4 pessoas, então nós estamos falando de R$ 450, um pouquinho mais, por família brasileira em média. Então, isso aí dá para fazer um baita de um rancho para abastecer pelo menos vários dias uma residência. Isso aí você acha interessante, você acha justificável fornecer essa grana do seu bolso em livre e espontânea vontade para o parlamento pagar os furos das suas campanhas e gastos partidários? Eu pessoalmente não, jamais daria um centavo para esse tipo de instituição dessa forma. Acho que contribuições partidárias têm que ser de seus correligionários, de quem acredita nas ideias, não algo que o brasileiro tenha que pagar involuntariamente ou obrigatoriamente. Mas é isso que vai acontecer. Esses 23 bilhões de furos estão, como eu falei antes, sendo articulados através de uma proposta de emenda constitucional para simplesmente serem perdoados pelo próprio Congresso Nacional. Ou seja, os partidos criam as leis, eles não obedecem às leis que criaram para eles próprios, então cria esse rombo de grana sesquipedal, aí eles criam mais uma leizinha para ficar tudo no 0 a 0. E quem vai pagar isso somos novamente nós. É bom a gente se alertar disso, pessoal,
porque isso mostra que os nossos representantes, especialmente no Congresso Nacional, no seu conjunto, lógico que há honrosas e brilhantes exceções, realmente são pessoas que não estão nem aí para a população brasileira. Querem é se locupletar, querem é fazer seu discurso, querem fazer seu teatrinho, que lhes dá prazer, pode dar, mas não com o meu dinheiro, por favor, e depois passar um lero, passar uma conversa na população, criar uma lei em benefício próprio. Espero sim que o nosso presidente Luiz Inácio da Silva tenha o bom senso de vetar tal matéria legal quando ela for proposta, porque senão ele vai simplesmente se colocar como farinha do mesmo saco. É isso que eu tinha sobre esse assunto. Agora vamos conversar a respeito do nosso ministro Flávio Dino, ministro da Justiça. Bom, como eu falei na introdução, o nosso presidente da República na Índia fez um convite ao presidente russo Vladimir Putin para vir ao Brasil, garantindo que ele não seria preso. Evidentemente, ele esqueceu do Tratado de Roma, que o Brasil é signatário, que prevê a punição, a prisão de criminosos de guerra. E Putin já está enquadrado nessa situação por ter pego crianças, sequestrado crianças ucranianas e distribuído em famílias russas. Isso é sim crime de guerra. Mas o que aconteceu? Depois dessa situação um tanto quanto constrangedora para o nosso país, mas tudo bem, o presidente da República voltou atrás no que havia dito, o ministro da Justiça, tentando dar sustentabilidade política para aquilo ou da sua própria lavra, começou a dizer que o Brasil pode rever a sua adesão ao Tribunal Penal Internacional. O que significa isso? Nada mais nada menos que o nosso país, não sendo mais signatário desse tratado, não será mais obrigado a prender e punir ou extraditar criminosos de guerra. Vocês concordam com isso? O argumento do Dino é que vários países poderosos do mundo não são signatários, como China e Estados Unidos. Bom, pessoalmente eu diria, e eu com isso, é certo ou não é punir criminosos de guerra? Acredito que vocês concordam comigo, o Brasil, mesmo involuntariamente, hospedou pessoas vergonhosas da história mundial, inclusive aquele assassino matou 4 pessoas na Itália, o Tommaso Busquetta, que foi até protegido no nosso país. Então, vamos adentrar mais a uma situação vergonhosa ou, eventualmente, sugerir ao grande, enorme, em termos de moral, é claro, ministro Flávio Dino, a repensar ou não pensar nesse assunto e deixar o Brasil signatário da Convenção Internacional de Haia e do Tratado de Roma, porque isso, moralmente, eticamente, é o mais correto a fazer. E, gente, agora vai preparando para encerrar o Fora de Curva, eu quero tratar mais um assuntinho que eu não coloquei na chamada inicial. É rapidíssimo. É só que a inflação nos Estados Unidos, o índice de preço ao consumidor deles, realmente bateu em 0,6%, e isso pode suscitar aumento de juros naquele país que compromete a futura ou provável queda da Selic aqui no Brasil. Só isso. Mas agora, no último assunto, antes de entrar nele mesmo, eu vou fazer meu tradicional pedido para vocês, que é colocar o dedinho no like, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com a sua rede de contatos. Vamos falar de espaço sideral. Há alguns anos, no início desse século, para falar a verdade, um grupo de astrônomos criou alguns critérios definindo o que era planeta. Com essa definição, nós tínhamos um planetinha lá no final do sistema solar chamado Plutão, que, sumiu do mapa. Não, ele não foi desintegrado, só deixou de obedecer, só deixou de ter a categoria de planeta. Virou planeta não, como Ceres aqui mais perto, entre Marte e Júpiter. Estudando o cinturão de Kepler, onde exatamente fica Plutão e vários outros pedregulhos, asteroides e um monte de outras coisas, vários cometas que chegam perto da Terra saem de lá, os cientistas japoneses descobriram interessantes anomalias gravitacionais. Ou seja, parecia que um corpo muito grande se aproximava. Quando se aproximava desse cinturão, ele provocava uma bagunça. Isso pode até ser o fator que impulsiona meteoros
daquele local considerado até agora o extremo, a fronteira do sistema solar, para dentro, aqui perto da Terra, atingindo não só nosso planeta, mas todos os outros. Mas essas anomalias gravitacionais foram estudadas durante anos e agora cientistas japoneses identificaram mais ou menos a fonte dessas anomalias. Eles não acharam o planeta ainda, mas o rastro dele sim. Então, só uma questão de tempo para encontrar esse novo astro que, segundo estimativas deles, pode ter até 3 vezes o tamanho do planeta Terra. Vai ser uma descoberta interessante. Isso mostra, em primeiro lugar, como a ciência está evoluindo aqui no Brasil, especialmente essa parte de exploração espacial, mas também como a gente tem que saber coisa que não sabe nas próprias vizinhanças do nosso planeta. Existe até uma tese ou uma afirmação que diz que conhecemos mais o sistema solar que o próprio fundo do nosso oceano. Isso demonstra, sim, que o caminho de conhecimento da humanidade em relação ao seu planeta, ao seu habitat e ao que nos circunda é ainda muito amplo. Gente, vamos esperar por muita coisa nova, muita coisa interessante que pode acontecer e sempre novas descobertas trazem invenções interessantes que podem vir a favorecer a humanidade, evidentemente se usados com responsabilidade. Mas nós somos uma sociedade madura, afinal de contas não temos guerra, não temos problemas de convivência, não é mesmo? Então, gente, era isso por hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E se gostaram, eu lembro mais uma vez de deixar o seu like, compartilhar esse vídeo e se inscrever aqui no Fora de Curva. Um abraço a cada um de vocês. Até breve. Tchau, gente.